Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Drayton e na aula de hoje você vai aprender escala. Escala é mais uma das razões especiais aqui na matemática. A escala ela tem aplicações principalmente na cartografia, na elaboração de mapas e também ali na arte, na construção de estruturas, né, representações de estruturas ou na parte dos desenhos também. Mas a gente vai ver aqui a escala matemática, como que ela funciona, né, que é utilizada aí nesses lugares que eu citei e outros lugares também, tá? Se você sabe aí outros lugares que utilizem escala, comente embaixo que eu vou achar bem interessante ler. Escala tem essa fórmula aqui que é bem parecida com as outras razões que a gente já viu, velocidade média, densidade demográfica, né? E é basicamente uma fração, certo? Que representa uma divisão, mas aqui a gente não divide, ok? A gente não faz essa divisão aqui, mas vamos entender primeiro, né? Escala é igual a representação sobre o tamanho real. Então, imagina que eu vou fazer uma maquete de um prédio, certo? E esse prédio ele tem o tamanho real dele. Eu não vou fazer a maquete com o tamanho real dele, né? Eu não vou fazer em escala real. Eu vou utilizar uma outra escala. Então, imagina lá que o prédio tem 30 centímetros e eu fiz ele na maquete com 15 centímetros, ok? Como tem nesse problema aqui embaixo, que a gente vai ver, certo? Então, a gente tem o tamanho real dele, 30 metros, e o tamanho representado dele, né? 15 centímetros, como eu acabei de citar. Gente, só uma coisa, quando a gente vai montar a escala, é importante que tanto representação quanto tamanho real estejam na mesma unidade de medida. Então, geralmente, a gente vai converter o tamanho real para centímetros, que geralmente é em centímetros que a gente faz as representações, né? Nem sempre, mas geralmente é centímetros. Então, as duas unidades aqui, os dois valores têm que estar na mesma unidade de medida, centímetros, ou metros, ou quilômetros, mas os dois têm que estar iguais, ok? Isso é muito importante. Uma coisa que a gente vai precisar, principalmente quando a gente for trabalhar aí com mapas, é disso daqui, ok? 1 quilômetro tem 1.000 metros, 1 metro 100 centímetros, e se 1 quilômetro tem 1.000 e 1 metro tem 100, 1 quilômetro vai ter 100.000 centímetros, né, gente? Bastou simplesmente eu multiplicar os dois aqui, o de cima e o de baixo, né? Então, a gente tem 100.000 centímetros em 1 quilômetro. Isso daqui é muito importante, principalmente quando a gente vai trabalhar ali na cartografia, quando a gente vai trabalhar ali com os mapas, tamanho real e tamanho representado, ok? Esse tamanho representado aqui pode ser também o tamanho do desenho, né? Só que nem sempre a gente está fazendo desenhos, a gente está fazendo às vezes esculturas, né? Então daí esse nome acaba não fazendo muito sentido, mas pode ser interessante a gente utilizar isso daqui também, beleza? Então vamos lá para o nosso primeiro probleminha aqui, envolvendo escala, em uma maquete de um bairro. Todos os edifícios foram representados em uma mesma escala, certo? O prédio, que possui 30 metros de altura, foi representado com 15 centímetros. Qual a escala dessa maquete? Beleza? Então vamos só repetir a nossa fórmula aqui. Eu vou substituir aqui e abreviar os nomes, né? Então E de escala, tranquilo? Eu vou usar o D de desenho, só para a gente não ficar com dois R's ali, né? Então, ó, a escala é o tamanho da representação sobre o tamanho real, ok? Então, eu peguei essa fórmula aqui, repeti aqui embaixo e só abreviei, tranquilo? Então, o que a gente tem? Ó? Eu quero descobrir a escala. Qual a escala da maquete? Então, eu não sei a escala. O que eu sei? Eu sei o tamanho do desenho, que é 15 centímetros, o tamanho da representação, né? 15 centímetros. E eu sei o tamanho real, que é 30 metros, certo? 30 metros, 15 centímetros. E como eu disse, gente, ó, aqui está em centímetros e aqui está em metros. Não é muito interessante para mim trabalhar dessa forma, ok? Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar transformar esses 30 metros aqui para centímetros. É sempre bom você transformar aí, né? Você mexer com aquilo que você tem que é maior, né? Então, 30 metros é maior que 15 centímetros. Ficaria muito feio se eu transformasse 15 centímetros para metro, ia ficar 0,15. Não é tão interessante assim, tá? Então, vamos trabalhar aqui em 30 metros. Quanto que é 30 metros em centímetros? Basta a gente simplesmente multiplicar do 30 por 100, ok? Em cima vai ficar igual, vai ficar 15. Já não vou utilizar mais aqui a unidade de medida, né? Vai ficar 15 e embaixo vai ser 30 vezes 100, que dá 3.000. Ok? Agora o que eu preciso? Aqui já está feita a minha escala, só que a gente vai utilizar a escala sempre na forma mais reduzida possível, ok? Então a gente vai ter que simplificar as nossas frações. Esses dois números aqui dá para dividir por 15. Se você quiser, faz por 3 e depois faz por 5, vai dar na mesma, né? Você vai ter simplificado por 15. Eu vou simplificar direto por 15 aqui,
que vai ser bem mais interessante para mim, ok? Então, ó, 15 dividido por 15 dá 1, ok? Simplificação de fração, gente, isso é muito importante. 3.000 dividido por 15 dá 200, ok? E aqui está a minha escala na forma irredutível, né? Como ela deve ser apresentada. Então, 1 sobre 200 é a minha escala. A escala pode ser representada dessa forma assim, gente, ou, como na maioria das vezes ela é representada assim, ó, 1 para 200, ok? Dessa forma aqui, a gente tem as nossas representações na forma de fração e assim na forma de proporção por extenso, ok? As duas aí são válidas, mas essa daqui é muito mais utilizada. Tranquilo, gente? Esse foi o nosso primeiro exemplo aqui, então, envolvendo escala. Aqui a gente determinou a escala de uma maquete, né? Tendo aí o tamanho real da estrutura e o tamanho da representação dela. Tranquilo, gente? Vamos lá para o próximo exemplo agora. Vamos ver aí os casos onde a gente quer descobrir o tamanho real e o tamanho da representação, tendo a razão da representação, ok? Então, vem comigo, vamos ver isso daqui agora. Bom, gente, antes de nós irmos para o nosso próximo exemplo, vamos só comentar a respeito da escala desse último probleminha que a gente obteve, né? Então, assim, como é que funciona a escala? A gente obteve a escala de 1 para 200. E o que isso significa? Significa que cada centímetro da maquete que a gente fez, né, equivale a 200 centímetros do tamanho original dos objetos, né? Então, 200 centímetros é também 2 metros, né? Então, cada 1 centímetro da maquete equivale a 2 metros de tamanho real. Tranquilo, gente? Então, é isso que a gente tem aqui na escala. A gente tem o tamanho em cima, o tamanho da representação, né, que foi de 1 centímetro, e embaixo o quanto que esse 1 centímetro vale de tamanho real, né, que são, no caso, 200 centímetros ou 2 metros. Beleza? Então guarde isso daí e vamos para o próximo exercício. Continuando aqui agora, a gente vai utilizar a escala e o tamanho da representação para descobrir o tamanho real dessa representação, ok? Então vem comigo e vamos entender aqui agora utilizando mapas. Em certo mapa, a escala é de 1 para 2.500.000. Nesse mapa, a distância entre duas cidades é de 3 centímetros. Qual que é a distância real em quilômetros entre elas? Gente, quando você pega um mapa, dá uma olhadinha lá, sempre vai ter a escala. E vai ter um pedacinho assim, que geralmente é 1 centímetro, né? E quanto que esse pedacinho representa. No mapa, eles facilitaram para nós e colocaram a escala em quilômetros, ok? Então, tipo, 1 centímetro equivale a tantos quilômetros. Nesse caso aqui, 1 centímetro equivale a 25 quilômetros, que eu coloquei na forma de centímetros aqui também, que é 2.500.000. Só que, gente, quando a gente quer saber o tamanho real, a gente pode utilizar dessa forma aqui. Não precisa utilizar assim. É claro que eu vou fazer aqui utilizando 2.500.000, mas eu vou explicar como que seria feito utilizando aí o 25. Tranquilo, gente? Vamos lá, então? Olha só. Então, a gente tem aqui que a escala é igual ao tamanho do desenho, né, o tamanho da representação, sobre o tamanho real. Tranquilo? Então, assim, eu sei a minha escala. É de 1 para 2.500.000. Então, eu vou repetir aqui o E, só que substituindo por 1 sobre 2.500.000. Vai ficar assim, ó. 1 sobre 2.500.000. Aqui a gente coloca na forma de fração. E do lado de lá, eu vou colocar o tamanho do desenho e o tamanho real. O tamanho do desenho é 3 centímetros. O tamanho real eu não sei. Eu posso deixar o R aqui mesmo, ou trocar por X. Eu vou deixar o R, ok? Aqui a gente tem uma proporção. Quando temos uma proporção e não sabemos o valor, multiplicamos cruzado e vamos descobrir o valor, tá? Então, eu vou multiplicar cruzado aqui, ó. 1 vezes R dá 1R, né? Ou simplesmente R. E 2.500.000 vezes 3. 2.500.000 vezes 3 dá 7.500.000. E está feito aqui, gente. A distância real entre essas duas cidades é de 7.500.000 centímetros, ok? Só que eu quero a distância real em quilômetros. Está escrito aqui, ó. Então, basta simplesmente eu dividir os 7.500.000
por 100 mil, né? Porque 1 quilômetro tem 100 mil centímetros. Então, se eu quero converter de centímetros para quilômetros, basta eu dividir por 100 mil, ok? E quando eu fizer isso, eu vou descobrir que dá 75, ok, gente? 75 quilômetros. Tranquilo? Então, tá aqui a nossa resposta. Como que eu faria utilizando 25 quilômetros ao invés de 2 milhões e 500 mil centímetros? É muito simples, gente. Olha só. Onde tem 2 milhões e 500 mil, eu trocaria por 25, né? Estou utilizando aí o 25 quilômetros. Na hora da multiplicação cruzada, ia dar 25 vezes 3, que já ia dar aqui os 75 que a gente obteve, ok? Então, ia simplificar um pouquinho a nossa conta, utilizando aí o 25, ao invés do 2 milhões e 500 mil que eu utilizei. Então, assim, quando você quiser saber o tamanho real de alguma coisa, você pode utilizar aí as unidades de medida que você tem. Cuidando, é claro, de você entender qual unidade de medida que você tem e qual unidade de medida que você quer na resposta. Tranquilo, gente? É claro que é muito indicado você aprender a utilizar esse número grande aqui, o 2 milhões e 500 mil, e fazer a conversão só no final, porque daí você evita erros, ok? Mas, se você quiser, nesse caso aqui, você poderia utilizar ali o 25 quilômetros ao invés de 2 milhões e 500 mil centímetros. Tranquilo, gente? Eu espero que sim. Agora vamos para o nosso último exemplo da aula de hoje envolvendo escala. Vamos lá. Para o nosso último exemplo dessa aula, olha só. A Torre Eiffel mede aproximadamente 330 metros de altura. Em um museu, ela foi representada na escala de 1 para 50. Qual é o tamanho dessa réplica? E só relembrando, gente, o que é a escala que nos diz? Diz que cada 1 centímetro da réplica equivale a 50 centímetros do tamanho real aí da torre, né? Então ela tem 330 metros. Quantos metros ou centímetros será que essa réplica ficou? Vamos utilizar aqui a nossa fórmula. A fórmula é que a escala é igual ao tamanho da representação, né, que a gente trocou por D lá no começo da aula, pelo tamanho real, ok? Então, veja bem, a gente tem a escala. A gente sabe que é 1 para 50. Então, 1 sobre 50 é a minha escala. Beleza? Então, montamos a nossa escala, a escala de 1 para 50. Agora, vamos usar aqui o tamanho do desenho e o tamanho real. O tamanho do desenho não tem, não é desenho, né, gente? É uma representação, uma réplica, uma escultura. Mas a gente vai manter o D de desenho mesmo, ok? E aqui embaixo é o tamanho real, que, nesse caso, é o 330 metros, ok? Só que eu vou transformar esses 330 metros aí para centímetros, basta eu simplesmente multiplicar por 100. Então, eu já tenho aqui o 330, eu vou adicionar 2 zerinhos aqui, né? E ficou 33 mil. Tranquilo, gente? Então, ficou assim a minha proporção. Agora, eu vou simplesmente multiplicar cruzado aqui agora. 1 vezes 33 mil, 50 vezes D. Vamos fazer isso? 50 vezes D dá 50D. Fazendo aqui primeiro a da letra, né? E 1 vezes 33 mil dá 33 mil. Agora, o que eu preciso, gente? Eu tenho uma equação. Eu vou simplesmente dividir aqui por 50 dos dois lados. Dividindo por 50 dos dois lados, eu vou descobrir aí o tamanho dessa representação. Então, D ficou igual. Aqui 50 dividido por 50 ficou só 1, né, gente? Então, por isso coloquei só o D. 33 mil dividido por 50, eu posso cortar um zero aqui, né? Um zero de cima e de baixo, simplificamos aqui e fica mais fácil dividir 3.300 por 5. E isso daqui dá 660. A nossa resposta, gente, como a gente trabalhou com centímetros e centímetros, a nossa resposta está em centímetros, tá? Então, são 660 centímetros. Se você quiser e precisar, você pode converter aí para metros, ok? Então, a nossa representação foi de 6,6 metros. E aqui está a nossa resposta. Então, a Torre Eiffel, que tem 330 metros de altura, usando aí a escala de 1 para 50, quer dizer que cada 50 centímetros da torre equivaleria a 1 centímetro da escultura, né, que foi a representação dela. Então, essa escultura ficou com 6,6 metros ou 660 centímetros. Tranquilo, gente? Então, aqui nós tivemos os nossos 3 exemplos aí sobre todos os casos envolvendo escala. Eu espero que tenha ficado claro e eu espero que você tenha entendido. Se ficou qualquer dúvida, comente aí embaixo que eu vou estar ajudando você. E se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal e eu espero você na nossa próxima aula. Um abraço!